Bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não gravo aula, né? Vamos então continuar a parte de termodinâmica na Física 2. Na última aula, eu dei uma aula de 1 hora sobre teoria cinética dos gases, que é a parte mais importante da parte de termodinâmica na Física 2, e é a parte mais difícil. Então agora eu vou continuar falando, então, como se fosse um apêndice da teoria cinética dos gases. E na próxima aula eu parto para a última aula de termodinâmica em Física 2, falando então de segunda lei e entropia e máquinas térmicas. Então, a bibliografia, né, é sempre o curso de Física Básica, volume 2 do Moisés. E o santo do dia, hoje é 27 de abril, Santa Zita de Luca, que viveu de 1218 a 1278. Bom, então, os temas que faltam, então, relacionados à teoria cinética dos gases são dois, que é o livre caminho médio e o coeficiente de expansão e contração adiabático. Vamos começar, então, com o livre caminho médio, que é uma grandeza interessante, que é representada ou pela letra L, ou, às vezes, pela letra lambda. O problema é o seguinte, imagine, já foi demonstrado nas outras aulas que, para uma situação real, as velocidades das partículas num gás são da ordem de centenas de metros por segundo, né? Uma velocidade altíssima. No entanto, se a gente pegar um problema real, por exemplo, de difusão de um gás, abre um pote de perfume numa sala e espera ver quanto tempo demora para as moléculas se espalharem na sala. A gente vai observar que demora um tempo relativamente grande para ocorrer essa difusão do gás, né? Então, se as velocidades das moléculas são tão grandes, na ordem de centenas de metros por segundo, por que demora tanto? E a grandeza que resolve esse problema é o livre caminho médio. Imagina a seguinte situação. A gente faz a aproximação, né? As moléculas são esféricas, né? E elas têm, então, um certo diâmetro. Porque se elas são uma esfera, planificando aqui no quadro, né, como um círculo, elas têm um certo diâmetro e um certo raio. Aqui eu vou chamar o raio de Dzinho minúsculo, porque é a notação que o livro usa. Bom, você concorda comigo que se a molécula ela tem um formato esférico e uma seção transversal circular, né? Se ela, por exemplo, fizer um movimento retilíneo para a direita, você concorda comigo que ela vai varrer, entre aspas, uma área que vai ser um cilindro? Porque se ela é esférica, ela vai fazer um movimento retilíneo, ela vai varrer uma área que é um cilindro. Esse cilindro tem uma área da base, que é um círculo, né? A gente define a área da base com essa grandeza sigma, que define então a área da base, né? Pi ao quadrado, só que aqui a gente chamou o raio do círculo de D em minúsculo, né? E aí então a gente pode definir um volume que vai ocupar essa partícula conforme ela vai passando, né? Bom, volume é área vezes comprimento. Só que no caso aqui, a área é o próprio sigma, que é a área da base, e o comprimento, né, a gente já aproxima para velocidade vezes o tempo, né? De cinemática básica. Nós podemos considerar então que, vamos supor, então aqui nós temos o percurso que a partícula faz, né? Varrendo uma área de um cilindro. Bom, a gente pode supor que o número médio de colisões, porque as partículas num gás estão toda hora colidindo entre si. A gente pode supor que o número médio de colisões dentro desse espaço que ela percorre no cilindro é igual ao número médio de moléculas. Então a gente pega essa fórmula aqui do volume, então multiplica por nzinho, né? E a frequência dessas colisões nada mais é que a frequência é o inverso do período. Então se o período é o tempo, né? O tempo entre colisões, você então, no inverso do período, corta o
O T fica então N sigma V. O que é o livre caminho médio? O livre caminho médio nada mais é que a distância média que uma partícula ou molécula percorre antes de colidir com a outra. Por quê? Lembra que eu falei do problema da difusão, né? Que na prática se espalha muito mais lento, considerando, né, que teoricamente as moléculas têm velocidade da ordem de centenas de metros por segundo. Só que, como elas estão colidindo uma com a outra, elas vão ter uma velocidade muito mais lenta e elas vão fazer um movimento que vai ser um zigue-zague caótico, já que elas vão ficar mudando de direção o tempo inteiro. Então, por isso que elas demoram mais para percorrer uma distância maior do que se elas fizessem um movimento puramente retilíneo, né? E claro, né, se o gás for mais rarefeito, esse livre caminho médio, que é a distância média entre colisões de partículas, né, ele vai ser maior, concorda? Porque se ele é mais rarefeito, ele tem menos moléculas num espaço maior. Então é mais difícil as moléculas colidirem. Então o livre caminho médio vai ser maior. E se ainda esse raio D for menor, as partículas se aproximarem cada vez mais de pontos, né, partículas pontiformes, se elas se aproximarem cada vez mais de partículas pontiformes, o livre caminho médio também vai ser maior, porque vai ser mais difícil ainda, então, as partículas colidirem. Aqui alguns dados tabelados, né, para vocês terem uma noção. O diâmetro molecular efetivo de uma molécula de ar, entre aspas, né, porque o ar é composto de 78% gás hidrogênio, 21% gás oxigênio e 1% outros gases, né? Então, mas praticamente, né, 99% nitrogênio ou oxigênio é da ordem de 3,7 vezes 10 a menos 10 metros ou 3,7 angstroms. Aqui eu coloquei em angstroms porque para vocês acostumarem com essa notação, que 1 angstrom é 10 a menos 10 metros, né? Que é a unidade medida de distância interatômica. Né? Com isso, jogando esses valores, a área que vai cobrir, né, da molécula de ar é da ordem de 4,2 vezes 10 a menos 19 metros quadrados. Bom, lembrando então que 1 mol de ar tem mais ou menos 22,4 litros, que é nada mais, nada menos que 2,24 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, né? E também 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Com isso podemos definir uma grandeza que é o Nzinho, que vai ser então o número de moléculas pelo volume, e jogando esse valor de sigma e esse valor de N, nós encontramos então para o ar, o livre caminho médio é da ordem de 6 vezes 10 a oitava metros. Então, vamos começar os cálculos aqui então. Vou apagar essa primeira parte. A concentração do gás influencia. Então, vou definir uma grandeza que é esse μ de V, que é igual ao número de moléculas pelo volume. Lembrando que eu falei que as partículas cobrem uma área, né, que passa por um cilindro. Então, aqui tem uma área, sendo que essa área, né, que é a área do círculo é π d ao quadrado. D é o raio, no nosso caso, né? Esse espaço que ela percorre cobrindo essa área do cilindro, a gente chama de ΔX, que é igual a V médio ΔT, né? Que
Então esse aqui nada mais é que o caminho até a colisão. Lembrando, né, que nós vamos também considerar a velocidade relativa, né, das partículas, que é da ordem de raiz de 2 velocidade média. O livre caminho médio, então, lambda, é definido como Δx sobre esse μ vezes volume. Já que, né, isolando o número de partículas, basta o V multiplicando. Né? Com isso, então, né, Δx, né, velocidade média, por ΔT, sobre o μ, eu coloco N sobre V, esse volume aqui vai estar relacionado com essa área, então, π d quadrado vezes um deslocamento, vezes um comprimento. Né? No caso, o comprimento vai estar dependendo da velocidade relativa, então velocidade relativa vezes o tempo. Mas lembrando, então, o caminho médio é igual a velocidade média, ΔT, N sobre V, π d quadrado. Velocidade relativa é raiz de 2 velocidade média. Então, raiz de 2, velocidade média, ΔT. Só que, né, velocidade média em cima e embaixo, cancela. Então, o livre caminho médio pode ser definido como esse volume está dividindo no denominador, eu vou passar ele divisão de fração, inverte a segunda, né? Passo então multiplicando por cima. Então, vai ficar volume sobre raiz de 2 π d ao quadrado número de moléculas. Então, é assim que nós definimos então o livre caminho médio. Então, agora só para ter uma noção dos valores, né, na unidade. Então, eu falei que por uma molécula de ar, o livre caminho médio é mais ou menos 6 vezes 10 à oitava metros. Então, um valor muito grande. Tem uma grandeza que a gente chama de delta, né, que é espaçamento médio entre as moléculas, no caso do ar, da ordem de 3 vezes 10 a menos 9 metros. E, então, o livre caminho médio é muito maior que esse delta, que é muito maior que o raio médio das partículas. Né? Esse livre caminho médio é maior que a distância do raio da ordem de 20 vezes. Né? De forma, então, que para um dado gás com área determinada, né, a gente tem então que o livre caminho médio é proporcional somente ao inverso do M, que é proporcional então ao inverso da pressão. Já que, né, quanto mais rarefeito for um gás, menor vai ser a pressão dele. Pegamos, por exemplo, vamos supor que a pressão seja 1 atm ou 760 milímetros de coluna de mercúrio, e você passe essa pressão para ser 1 milímetro de coluna de mercúrio. O livre caminho médio, então, vai ser da ordem de 4,6 vezes 10 a menos 5 metros, ou mais ou menos 0,05 milímetros. Né? Para uma região com alto vácuo, a pressão é da ordem de 10 a menos 6 milímetros de mercúrio, ou seja, muito baixa.
No livre caminho médio, então, vai ser mais ou menos 50 metros, né? Uma distância gigantesca. Esse é o princípio que, por exemplo, opera em acelerador de partículas, né? Porque a gente quer que, no acelerador de partículas, as partículas... o que acontece? Quando tem essa grandeza muito grande, nós podemos considerar que não vai prevalecer colisões entre as partículas, mas colisões entre as partículas e a parede do recipiente. No caso, no acelerador de partículas, né, as paredes do acelerador. De forma, então, que consiga formar aquele feixe e a gente consiga colidir partículas de forma isolada. Uma partícula colide só com uma, etc. Então, com isso, então, acabamos a parte de livre caminho médio. Vamos então agora uma parte que é de expansão e contração adiabática. E fechamos a aula com o teorema de equipartição de energia. Então, novo tema, expansão e contração adiabática. Lembrando, o que é um processo adiabático? É quando a quantidade de calor envolvida é zero, né? Pela primeira lei da termodinâmica, né? dU igual a dQ menos dW. Se Q é zero, porque não tem troca de calor, então o trabalho vai ser menos variação de energia interna. Vamos representar então aqui no gráfico PV transformação diabática, né? Vamos supor que eu tenho duas isotermas, T1, T2. Então eu tenho um processo adiabático, C, que vai do ponto A ao ponto B. Esse C é porque é uma compressão adiabática, né? Ou contração. Bom, se dW é igual a dU, menos PDV é igual a dU. Menos PDV é igual a essa energia interna, eu vou definir já como, já definindo, antecipando o teorema de equipartição de energia, como F sobre 2 NK dt, já que a energia interna depende somente da temperatura, né? Esse F é o que a gente chama de grau de liberdade do sistema. Por exemplo, se uma partícula pode se movimentar no eixo x, y e z, ela tem 3 graus de liberdade. Então, vamos então aqui lembrar aqui, né? Equação de Clapeyron. PV é igual a NLT, ou, né, PV é igual a NKT. Duas formas da equação de Clapeyron. Menos P, então, menos NKT
sobre V dV é igual a F sobre 2 NKT, NKDT. NK está dos dois lados, corta, menos N sobre V dV é igual a F sobre 2 dt. Para resolver essa equação diferencial, a gente tem que integrar, né? Então, integra aqui do estado inicial ao estado final, integra aqui do estado inicial ao final. Integral de n é constante, né? Sai para fora. Então, integral 1 sobre v, integral de 1 sobre v é ln, né? Então, vai ficar aqui ln de v inicial menos ln de v final é igual, perdão, aqui eu pulei uma parte. Aqui eu cortei errado, perdão. Aqui corta o NK, né? Eu cortei o T junto. Esse T aqui, então, ele passa dividindo, né? Ele passa dividindo no outro lado. De forma, então, que aqui fica uma integral na temperatura e aqui uma integral no volume. Então, a integral do volume a gente já resolveu, dá ln, né? E aí, então, a integral na temperatura vai dar F sobre 2 vezes, abre o colchete, ln T final menos ln de T inicial. Subtração de logaritmos, né? Vira logaritmo da divisão, propriedade básica, VI sobre VF é igual a F sobre 2 ln TF sobre TI. Para tirar esse logaritmo, a gente tem que exponenciar para os dois lados, né? Já que o logaritmo neperiano ele nada mais é que um logaritmo de base número de Euler, né? Exponencial. Para a gente exponenciar dos dois lados, vai ficar exponencial de ln de alguma coisa é o próprio argumento do logaritmo. Então, vai ficar então VI sobre VF é igual aqui eu vou usar duas propriedades, porque é o seguinte: exponencial de alguma coisa, exponencial de logaritmo de alguma coisa é o próprio argumento do logaritmo. Só que tem uma propriedade do logaritmo que ln de alguma coisa elevado a um expoente, o expoente cai multiplicando o logaritmo. Então, esse f sobre 2 eu vou colocar como um expoente de tf sobre ti. Então, vai ficar como tf sobre ti elevado a f sobre 2. Então, multiplicando aqui, tudo que tem inicial fica de um lado, tudo que tem final fica do outro. VI vezes TI elevado a F sobre 2 é igual a VF TF elevado a F sobre 2. Deixa eu melhorar a escala aqui. Ficou feio. Só que essa aqui não é a equação final ainda, que a gente vai chegar. Então, para resolver isso aqui, eu vou multiplicar dos dois lados por 1 elevado a 2 sobre f, para assumir que esse expoente, né? Então, vai ficar
Vou continuar aqui então. VI elevado a 2 sobre F, TI é igual a VF elevado a 2 sobre F, TF. Lembrando, né, da equação dos gases perfeitos, né? PV sobre T igual a constante, ou seja, PV sobre T inicial é igual ao final, né? P1 sobre P1. Então, o T inicial eu vou chamar de VI elevado a 2 sobre E é igual a VI é igual a VF elevado a 2 sobre F, VF. VF tem VI elevado a um expoente, VI sozinho, e VF mesma coisa. Eu vou chamar então de VI, vou colocar aqui VF elevado a gama, VF é igual a VI elevado a gama, PI. Esse gama nada mais é que F mais 2 sobre F, que é o chamado coeficiente adiabático. Sendo que esse F aqui está associado com os graus de liberdade do sistema. Então, lembrando do calor específico ao volume constante, é igual a F sobre 2 vezes a constante dos gases, né? E o calor específico à pressão constante é igual a F vezes E sobre 2 mais E. Lembrando, né, que o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico ao volume constante mais F, demonstrando nas aulas anteriores. De forma então que vamos fazer direto aqui, F é igual a 2, calor específico ao volume constante sobre R, F é igual a 2 CV sobre CP menos CV. Lembrando que o gama é F mais 2 sobre F, é igual então 2 mais 2 CV sobre CP menos CV, e 2 CV CP menos CV. É igual então 2 mais 2C CP menos CV de forma então que o coeficiente adiabático nada mais é que o CP sobre CV.
Bom, para terminar então a aula, vou falar um pouco rapidinho sobre o teorema de equipartição de energia. Esse teorema, na real, vocês vão ver ele com mais detalhes na matéria de termodinâmica do sexto período e na matéria de mecânica estatística, que pode ser na graduação ou na pós-graduação, só que eu vou dar só uma introdução a ele, porque a demonstração dele é mais complicada. Eu vou dar uma breve introdução a ele. Teorema de equipartição de energia. A questão é o seguinte, a gente discutiu que na termodinâmica a gente faz uma série de aproximações. Uma delas é que a gente considera que a energia cinética das moléculas, a gente já considera apenas a energia cinética de translação. Só que na prática, para a gente obter os valores experimentais corretos, envolvendo o CV, o E e tal, constante dos gases, a gente tem que considerar outras formas de energia cinética das partículas. Então, se a gente considerar somente a energia cinética de translação das partículas, a gente tem que considerar, vamos supor, numa molécula. Uma molécula, vamos supor uma molécula diatômica. Então, tem dois átomos que estão ligados entre si. Quantos graus de liberdade tem esse sistema? Bom, o sistema, o binário aqui, o sistema aqui, ele tem 3 graus de liberdade associado ao eixo x, y, z, e tem outros 3 graus de liberdade associados. Vou botar a figura aqui para ficar mais claro. Só que associados a uma distância entre eles, um vetor posição e o ângulo que esse vetor posição forma em cada coordenada, que permite um certo movimento de rotação. Então, você concorda que esse binário aqui, ele pode fazer um movimento em x, y, z, e fazer um movimento de forma que os dois podem se aproximar entre si ou afastar. Muitas vezes a gente considera uma certa aproximação que nas moléculas elas têm uma certa vibração, que elas têm uma certa distância, principalmente em redes de grafeno, de redes de Brazé, elas têm uma certa distância entre si, só que elas têm uma certa oscilação que elas fazem entre a posição de equilíbrio e volta. Então, essa oscilação a gente pode escrever como um movimento oscilatório, um movimento harmônico simples. Então, no caso aqui, vamos considerar só a energia cinética de translação, que seria, então, esses 3 graus de liberdade, F igual a 3, associado à partícula poder movimentar em x, y, z, nos dá, então, que para a energia cinética de rotação, nós temos o meio, massa, sistema, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Só que essa velocidade do centro de massa depende da velocidade em x, y e z. Então, vai ficar x ponto quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Então, essa é a energia cinética de translação.
Então, só que, né, eu falei que o sistema tem, se for um sistema diatômico, né, que forma no caso como se fosse um alter de duas partículas, ele tem 6 graus de liberdade. Então, F é igual a 6. Então, a gente teria que definir também uma energia cinética de rotação e uma energia cinética e potencial de vibração. Então, como é que a gente definiria uma energia cinética de rotação? Bom, se é rotação, a gente lembra de física 1, né? Dinâmica de rotações, a gente tem associado um momento de inércia, que como são duas partículas no caso, né? Eu vou ter um momento de inércia de 1 vezes velocidade angular em 1 quadrado, mais meio momento de inércia em 2, velocidade em 2 ao quadrado. Então aqui, no caso, definimos a energia cinética de rotação. Só que existe ainda uma energia de vibração, né? Essa energia de vibração pode ser definida da seguinte forma: energia cinética, né, meio de mv ao quadrado. Só que agora eu vou considerar uma grandeza que a gente chama de μ. Esse μ é uma grandeza que a gente vai ver bastante para frente, que é a tal massa reduzida. μ R ponto quadrado. E aqui, né, eu estou considerando que tem um vetor R. Esse vetor, né, derivando ele, acha a velocidade. Então, a energia cinética de vibração seria isso. Só que também podemos estar associado a uma energia potencial de vibração. No caso, seria meio de K. Esse K é uma constante associada à vibração, R quadrado. Agora a parte mais interessante. O que o teorema de equipartição de energia diz? Nós temos então essas três formas de energia: de translação, de rotação e de vibração. O teorema de equipartição de energia diz que para um dado gás que tem suas componentes, suas partículas, cada componente tem energia cinética dependendo de um termo quadrático, né? No caso, o termo quadrático aqui é velocidade, velocidade angular, velocidade e posição, né? Cada termo quadrático pode ser considerado como a soma de um kT. kT, lembrando, né, constante de Boltzmann vezes temperatura. Então, o teorema de equipartição de energia diz que cada termo quadrático associado à energia cinética, não importa qual tipo, pode ser definido como um kT. Então, no caso da energia cinética de translação, a média dela seria o quê? Cada termo seria um kT. Então, teríamos meio de mx ponto ao quadrado é igual a kT. Então, meio, quer dizer, o meio não entra, né? Meio de kT mais y ponto ao quadrado, outro termo quadrático, mais kT, mais z ponto ao quadrado, outro termo quadrático, mais kT. De forma, então, que a média da energia cinética de translação seria kT vezes 3, né? 3 sobre 2 kT. Já no caso da energia cinética de rotação, nós temos a média da energia cinética de rotação. Cada termo quadrático vira um kT. Então eu tenho meio de kT mais meio de kT, meio mais meio dá 1. Então esse aqui vira só um kT, né?
E no caso, então, somando energia, vamos fazer energia mecânica de vibração, né? Somando energia cinética com potencial, ficaríamos então com a média da soma da energia cinética de vibração mais a média da energia potencial de vibração dá meio em termo quadrático, né? Então, aqui vai dar meio de kT, mais meio de kT, vai dar então kT. Meio mais meio dá 1. Bom, com isso então, acabamos a parte, o apêndice de teoria cinética dos gases. Próxima aula já começamos a parte de segunda lei da termodinâmica da entropia. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.